Uma lei federal que passa a vigorar nesta semana obriga escolas, clubes e agremiações a ter ações contra o bullying. Mas será que as escolas estão preparadas a identificar e resolver os casos de bullying? Esse é o debate de hoje no nosso quadro Cartas na Mesa. Muito bem, vamos começar o nosso debate. Estamos aqui muito bem acompanhada pela Vanessa Banks, que é jornalista e escritora. Bem-vinda, Vanessa, tudo bem? Temos também a nossa psicóloga clínica, a doutora Marília Fedilk. Obrigada também pela presença, doutora. E também, é claro, a coach Letícia Peters também está com a gente para esclarecer um pouco mais sobre isso. Eu vou começar com a doutora Marília falando ali da nossa pergunta na cabeça já. As escolas estão preparadas para colocar em vigor essa lei que foi sancionada essa semana, doutora? Com sinceridade, eu acredito que ainda não. Eu acredito que talvez algumas escolas possam ter algum diferencial com relação a esse tema, mas a grande maioria é um tema que tem sido postergado, né? Até porque é um tema que vai trazer geralmente conflitos entre os pais, a escola vai ter que se posicionar perante os pais, trazer a família para a discussão e isso acaba sendo deixado um pouco de lado, justamente para evitar esses conflitos. Né? Olha só, Letícia, na sua opinião, o que você acha que vai acontecer? Por mais, Eve, que eu perceba que, claro, vai ser toda uma preparação, tanto da direção, quanto dos professores e até dos pais, porque passa por eles também a responsabilidade, eu percebo que já existe um corpo docente já preocupado, trabalhando essa questão há algum tempo, mesmo antes da lei. Não é à toa que a Vanessa já vem nessa campanha há muito tempo, sendo chamada por direções de escola, então a gente já percebe um movimento. Né? A minha experiência com o bullying na escola, ela passou por uma direção que foi muito firme, sabe? Que chamou pai, que chamou mãe, que teve todo um acompanhamento e que conseguiu resolver da melhor forma. Então, eu acredito que já tem muita gente preparada. Letícia, aliás, Vanessa, desculpa, no seu tempo, se tivesse essa lei, talvez você não teria passado por tantos traumas, né? Olha, para ser sincera, eu concordo com a doutora Marília. Eu acredito que muitas escolas não estão preparadas. A gente tem, inclusive, uma outra lei que fala que obriga as escolas a colocarem no conteúdo, falar sobre a cultura negra e indígena. Desde 2009 nós temos essa lei e não está sendo cumprida. Nossa. Então, por que agora, para falar de bullying, a gente estaria cumprindo? Então, eu estou bem cética. Eu encontro todos os dias professores que não acreditam em bullying, que falam, olha, eu também sofri e estou vivo. Então, o que vocês têm que ficar... É muito comum, verdade. Exatamente. O que vocês estão de frescura? Exatamente. Todos os dias eu luto contra professores que pensam dessa forma, pais e mães que também pensam assim. Então, é realmente difícil. Doutora Marília, é traumático mesmo? O que pode acarretar um bullying na infância, na adolescência e depois na vida adulta? Nós estávamos até comentando antes de começar o programa que é importante com relação ao bullying a gente não focar somente na vítima, né, do bullying. Então, em primeiro lugar, para alguém cometer o bullying é porque essa pessoa já foi vitimizada de alguma maneira. Né? Não é natural do ser humano a maldade, essa mesquinharia, essa violência. Então, quando uma pessoa comete o bullying, a gente tem que já olhar para o agressor. Porque esse agressor já foi vítima de alguma maneira, de alguma forma de violência, seja psicológica, seja comportamental, da maneira dos pais tratarem em casa, ou presenciou violência. Então, ali já está o primeiro traumatizado, aquele que está cometendo o bullying. E aí, claro, a pessoa que sofre o bullying realmente é um trauma que vai interferir na vida pessoal dela. Muitas vezes a criança está repetindo aquilo que ela já viveu, ou até o que ela vive dentro de casa. Letícia, você acha que essa vivência dentro de casa traz, então, nitidamente na escola? Vai de quem captar isso? O professor? Está em quem? Passa muito por uma sensibilidade, porque é um limiar muito tênue entre uma brincadeira e o bullying. É um limiar. Então, o que a Vanessa coloca aqui sobre essa questão de muita gente ainda fazer brincadeira do tipo que, eu passei por isso, né? Então tá tudo bem. Mas não é bem assim. Tem muitas crianças... A gente tem que entender que cada ser humano é de um jeito. Cada ser humano tem um coração diferente, tem uma alma diferente. Exatamente. Cabe a gente ter empatia com essas pessoas, né? Não é porque a gente não morreu que não pode ter solidariedade. E o que piora muito a questão hoje em dia do bullying é o cyberbullying, né? Na internet, as pessoas acham que não serão punidas, que podem falar o que quiserem. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Temos uma participação de uma telespectadora
pelo WhatsApp da RIC TV Record no 8884-6107. Mande a sua sugestão, mande a sua opinião também. Tem aqui a Ana Carolina, ela diz: na minha opinião, é muito importante sim falar sobre isso nas escolas, pois hoje em dia há muito preconceito e não apenas por cor, mas também por obesidade. Eles queriam falar com a Vanessa sobre isso. Vanessa, você que está dando muitas palestras nas escolas, você tem o seu livro, a gente pode mostrar também para o pessoal de casa. O que a sua experiência diz? O bullying está mais frequente em qual é o tema? Exatamente. O que eu acabei confirmando é que a obesidade... É mesmo? É sim, o que a Ana falou pra gente. Exatamente. É o que tem mais reclamação. Em segundo lugar, por conta de cor e depois pela questão da homossexualidade. Mas realmente, a pessoa às vezes nem é assim, aquela obesidade, é só gordinho, mas o pessoal já deita e rola em cima e acaba estraçalhando a autoestima da pessoa, né? Doutora Marina, uma pessoa que passa bullying em relação à obesidade, ela tem como recuperar esse trauma depois? Todo bullying ele tem uma recuperação, é um trauma, mas precisa ser compreendido que é um trauma e que precisa de ajuda. Existe algum trauma que não é recuperável? Que a pessoa vai morrer com esse trauma? Existe isso? A gente sabe o trauma mais difícil realmente de tratamento é o abuso sexual. Certo. Tá? Mas a gente tem que acreditar na capacidade de neuroplasticidade do nosso cérebro, ou seja, a nossa capacidade de mudança e de cura. Então, por mais sofrimento que a pessoa tenha sofrido com o bullying, se ela tiver o contingente familiar de suporte, se a escola der esse suporte também e ela receber ajuda profissional, ela vai se recuperar. Tá? Eu diria para você que no consultório que eu vejo é que as pessoas vítimas de bullying, elas guardam essa dor, às vezes até a vida adulta, tem bloqueio de falar em público, de se posicionar, justamente porque foram vítimas de bullying. Mas eu vejo alguns pacientes meus que foram vítimas que eles vão pesquisar como é que estão aqueles que fizeram o bullying comigo. Olha só. E eles ficam muito chocados, porque geralmente são pessoas que não estão bem. Nossa, e se você vê na estatística, são aqueles que mais têm problemas com a polícia, com problemas com drogas, problemas de agressividade. Então, quer dizer, prova-se, a pesquisa mostra que quem comete o bullying também não está bem. Não é mesmo? Exatamente. Então, por isso que a gente tem que focar não apenas na vítima, mas no agressor, porque a pessoa que está fazendo isso, ela não está bem. Sim. Né? O agressor é a primeira vítima da história, então ele tem que ser acolhido também. Agora, a importância de toda a direção estar preparada, que é o tema de hoje, É isso que eu queria falar contigo, Letícia. Você, como já foi professora, como que você pode orientar os professores que estão nos assistindo? Porque existem muitos pais que não deixam o professor mal falar um tom mais sério com a criança. Eu acho que também vai ter uma questão disso. Não, com meu filho você não vai falar nada sobre isso. Ou não vai corrigir meu filho, não. Como é que a gente pode lidar com isso? Como eu coloquei, a importância da direção, né, da sensibilidade de toda a equipe docente, de uma união entre os professores e a direção também, e os pais também. Né? Então, acho que é uma força-tarefa, digamos assim, é uma grande atividade que deve ser trabalhada com palestras, com muita conscientização. Os professores, eles querem estar preparados, eles estão sedentos por esse preparo, né? Então, acredito que tem que ter muitas vezes eles não têm dificuldade de trabalhar porque eles também passaram por esses traumas. Sim. Né? Eu fui professora também, né? Eu fui professora de primeira a quarta série por 10 anos. Nossa. Né? E eu sempre penso o seguinte, a gente como professor em sala de aula, a gente tem um poder imenso. Certo. A Letícia sabe disso, né? Então, quando você trabalha várias situações de bullying que eu presenciei entre os meus alunos, eu utilizava aquilo como uma forma de oportunidade para trabalhar outros fatores. De respeito, de cidadania, de noção de igualdade, de ética. Pelos da escola também, isso, passa pela filosofia da escola, né? Qual que é a filosofia? Como que é o projeto político-pedagógico da escola? Então, se os professores entenderem que o bullying é algo que precisa ser combatido de forma educativa e construtiva, a gente vai ter uma sociedade bem melhor. Tenho certeza disso. E tem mais uma participação aqui com a gente no nosso debate no Cartas na Mesa. Deixa eu ver aqui. Sobre bullying. Sou mãe de alguém com transtorno de déficit de atenção. Olha só. E o que eu mais vejo é se falar em inclusão, sem preparo dos professores, o que acaba se tornando uma forma de exclusão também. É isso, doutora Maria? É realmente, mas aí a gente tem um outro fator que é a questão da inclusão e exclusão. Isso tem sido muito discutido pelos pais, né, levantado essa bandeira, justamente porque percebem que não há o preparo dos professores. Não é uma questão, a gente tem que deixar muito claro, não é uma má vontade dos professores. Às vezes é uma questão de estrutura da própria escola, do próprio sistema educacional, para lidar com essas situações. Até mesmo das universidades, que estão preparando os professores, né, para o mercado de trabalho. Então, hoje já existe toda uma preocupação a mais numa licenciatura, até numa ementa de uma licenciatura, porque existem coisas novas, né, que são temas
que hoje, claro, a gente está acostumado na mídia a falar sobre isso, mas na sala de aula, a sala de aula que prepara o professor ainda também não está preparada. Eu, como uma pessoa TDAH, que eu sofri por conta disso, né, porque os professores acabavam me taxando como a preguiçosa, a menina que não está afim de fazer nada. Cabeça na lua. Exatamente, a menina distraída, né? Então, ela não quer estudar, então fica aí. Eu precisava de ajuda, então eu sofri muito por essa coisa de não entenderem, não quererem compreender, enfim. Deu no que deu. E a sua experiência, Vanessa, em relação aos estudantes que estavam lá acompanhando a sua palestra, elas comentavam com você que em casa, elas falavam para os pais que estavam sofrendo de bullying ou não? A maioria calavam? A maioria não fala porque elas têm vergonha, porque elas têm medo que os pais vão na escola fazer aquele escândalo e expor a história delas. Então, por isso que quando a gente vai falar sobre bullying, administrar um caso, tem que ser com muita discrição. Não pode expor as pessoas e deixar fazer aquele teatro. Tem que ser com discrição. Então, muitos me falam, não, eu não tenho coragem, e acabam se cortando, se automutilando. Nossa! Acabam virando agressores, fazendo outro tipo de coisa que me confidenciam, porque eles acabam confiando, né? Porque não querem falar com os pais, não confiam nos professores, não tem com quem falar, estão excluídos. Sofrem no bullying, geralmente chantagem, né? Exato. Se você contar, você vai ver o que vai te acontecer, vai ser muito pior, porque você não abre a boca, né? Então, o agressor, ele tem essa tendência a querer ameaçar justamente para se proteger. Para se proteger. A gente vai encerrar com mais uma participação de um telespectador, que é a Mabi. Diz assim, conheço pessoas que sofrem bullying e até já sofri. A Vanessa deu uma palestra na minha escola e só depois da palestra eu tive coragem de ir atrás da solução, que Vanessa. Lindo, Vanessa. Nossa, que emocionante, olha isso parabéns, Vanessa. O melhor feedback que eu posso ter de estar trabalhando 4 anos insistentemente, às vezes lutando contra todo mundo. Nossa, pra mim isso parabéns, é o melhor. Vanessa, Obrigada. Parabéns. A gente vai encerrar com chave de ouro esse bate-papo, que poderia durar o programa todo, que são 3 mulheres inteligentíssimas. E vamos mostrar a menina distraída. Quem quer mais informações, quer falar mais sobre isso, procura seu livro, Exatamente. Né, Vanessa? Quem quiser pode me procurar no Facebook, eu tô como Vanessa Banks, ou Tia Nessa, que eu me auto-apelidei. Certo. Tá no sebo da João Colim, no Barba Ruiva, perto do Hospital Dona Helena, então pode procurar e a gente vai fazer negócio. Obrigada, Vanessa, parabéns pelo belíssimo trabalho. Obrigada também, doutora Marília, obrigada, Letícia, sempre é um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E olha